Eu sempre compreendi o meu valor a partir da minha utilidade. Isso é uma característica que eu tenho desde pequeno. Então, para mim, quanto mais útil eu for, mais merecedor eu sou de afeto. Eu nunca fui uma criança de apanhar muito, de minha mãe brigar. Eu sempre dei pouquíssimo trabalho. Mas algo que sempre ficou na minha memória é quando, pela primeira vez, eu vi minha mãe chorar e eu era o motivo disso. E o motivo era porque eu tinha tirado a nota 4 na maioria das provas. E eu lembro de achar vermelho uma cor bonita e associar a cor vermelha com algo positivo. Até que quando eu cheguei até ela e fui apresentar minhas provas, eu lembro dela chorar e brigar comigo. Eu descobri, conforme o tempo foi passando, que muito da minha ideia de receber amor estava ligado ao quão útil eu poderia ser, ao quão performático eu poderia ser, a quanto de produtividade eu poderia entregar. E infelizmente isso não foi uma limitação que eu tive apenas na minha relação com minha mãe. Isso foi em todas as minhas relações. Então eu só conseguia me sentir um bom amigo se eu fosse útil para essa pessoa. E se eu fosse útil para essa pessoa, eu conseguia me sentir merecedor do amor dela. Isso na amizade, isso no trabalho, isso na família. Isso com Deus. E de lá pra cá eu comecei a entender o porquê aquela memória me marcou tanto. Existia um traço na minha personalidade e um princípio que eu carregava, que a ideia de amor só poderia existir a partir do momento que eu fosse útil. Eu não sei se você sabe, mas eu sou cristão. E eu lembro que há alguns anos eu tive uma crise de fé e muito se dava porque eu não me sentia útil para a minha igreja. Eu comecei a trabalhar e eu comecei a me atolar de trabalho. Inclusive pode ser um tema de vídeo, quando o trabalho se torna seu Deus. E eu lembro de estar sempre muito cansado. Mas lembra, eu tinha esse costume de só sentir amado a partir do momento que eu fosse útil. Para mim, a minha utilidade era a certeza de que o amor ainda existia. E eu lembro que eu me sentia um filho muito indigno para Deus. E aí eu comecei a perceber como nas minhas relações também se tinha esse sistema. Eu sou o tipo de pessoa que amava ser útil. Então eu sou o tipo de pessoa, eu era o tipo de amigo que se preciso for, ficava madrugada, acordado para que eu pudesse ser útil. Eu lembro de várias vezes me endividar porque eu queria demonstrar utilidade para algumas pessoas e nem era um pedido das pessoas. Eu genuinamente acreditava que aquela era a melhor forma de cuidar de uma relação, de cuidar de afeto. Me apagar completamente para a necessidade do outro. E aí dentro dessa tentativa de constantemente ser útil, de ser prestativo e de me excluir nesses processos para que eu pudesse de alguma forma oferecer auxílio, eu lembro que aprender a dizer não foi um dos maiores desafios para mim. Porque muitas das vezes o não estava associado a, olha, eu não posso ser útil para você agora. Aí eu me perguntava, como existia amor se não há utilidade da minha parte para você? Como existia afeto se não há nada que eu possa te entregar? Deus me ensinou algo muito simples, mas que mudou tudo. Quando eu apresentei a Deus, Deus, eu não sou útil para você. Deus me ensinou e me explicou que é uma escolha dele me amar. E a escolha dele me amar não estava associada àquilo que eu podia entregar a ele. Porque eu precisava entender que ele, enquanto criador do universo, ele já tinha tudo. Isso não significa dizer que eu preciso ser negligente a essa relação, obviamente. Nem as minhas relações de maneira geral. Mas que eu precisava entender que amor, primeiramente, é uma escolha. E você, quando escolhe amar alguém, isso não está atrelado àquilo que ela pode oferecer. Mas, genuinamente, é só uma escolha sua, mãe. Se amar é uma escolha, por que às vezes a gente se cobra tanto? E aí quando eu falo sobre amor, eu realmente falo amor de maneira geral. E por isso que eu falei sobre vários tipos de relacionamentos. Relacionamentos com minha mãe, com meus irmãos, com os meus amigos, com o meu trabalho. E eu lembro que eu me martirizava tanto porque o tempo todo eu me esforçava o máximo possível numa tentativa inútil de ser útil o tempo todo. Quando você se coloca nesse papel e nessa responsabilidade, a probabilidade de você ficar cansado mentalmente, emocionalmente, fisicamente é tão grande. E aí aquilo que talvez fosse para ser leve, e até o momento era, se tornou tão pesado e você não consegue mais entender como é que essa relação se distanciou tanto, como é que essa relação se destruiu tanto, como essa relação mudou. E talvez perceber que você não precisa estar nesse papel de serviência constante, e não que a gente não possa ser útil para alguém que a gente ama, mas não é a única dinâmica de um relacionamento. Não só existe essa função dentro de um relacionamento. Quando você se desprende dessa função, que às vezes você se coloca, às vezes o outro te coloca, e até quando a gente vai se cobrar? O fato de não descansar na ideia de que foi escolha de Deus me amar fazia com que o tempo todo eu não me sentisse confortável de estar na presença de Deus de certa maneira, porque era sempre uma necessidade constante
de querer ofertar a Deus coisas que eu não podia entregar naquele momento. Então minhas orações, minhas conversas com Deus não eram mais uma conversa entre um pai e um filho, mas era sobre alguém que o tempo todo queria se mostrar útil, era o tempo todo alguém que queria mostrar serviço, era o tempo todo alguém cansado, não querendo descansar. E parte de estar no relacionamento com Deus é poder descansar no Senhor, descansar no relacionamento que existe entre você e Ele. Mas será que os princípios que nós carregamos e afirmam verdades bíblicas sobre o relacionamento com Deus ou nos afasta dele? Foi uma escolha de Deus amar você. E não há nada no mundo que você possa fazer para merecer esse amor. Mas se existe algo que você pode fazer, é descansar nesse amor. É descansar nesse fato de que a misericórdia de Deus é tão poderosa, é tão grandiosa, que não depende das suas atitudes para que ela exista, para que ela se manifeste. Novamente, eu não estou dizendo que você deve ser negligente ao relacionamento com Deus e deixar a santificação de lado. Mas justamente por entender que existe um amor tão incondicional sobre sua vida, como não retribuir com amor?